Vamos falar de São Januário, algo que preocupa todos nós, né? Precisamos de obra. Para ontem, eu passei o dia tentando ver novidades do Vasco sobre algo, sobre a forma de São Januário, se tem algo já saindo do papel, mas só consegui falar com o vice-presidente de obras do Vasco, Pedro Seixas, já no final da noite. Vamos falar sobre isso, sem edição, agora já. Salve, galera do Vasco, mais um vídeo para o Vasco Velocidade, com apoio do nosso Vasco Connection. Antes, peço aquela curtida, aquela compartilhada, envie para todo mundo, é de graça. Aqui a galera tem moral, aqui todos têm vez. Bom, é realmente preocupante a situação de São Januário. Não precisa nem ter ido lá para assistir o jogo do Vasco contra o Madureira. Na TV mesmo deu para perceber o estado crítico que está São Januário, precisando muita obra. Também é natural, o estádio tem 96 anos, é natural, a gente ama São Januário, sempre será a nossa casa, apesar de hoje ela ser pequena para o torcedor vascaíno, mas sempre será a nossa casa. Depois da nossa casa mesmo, sempre será nossa segunda casa, mas precisa de obra para ontem. No jogo contra o Madureira, eu estava lá, não filmei porque tentando proteger minha própria segurança, porque tem torcedor sem noção, achando que eu poderia estar falando mal do clube, desgerindo a imagem do Vasco, que é o oposto. Nossa missão é cobrar da diretoria, e onde a gente passa, a gente vê a necessidade de obras. Quando eu cheguei na cabine de rádio, né, com os colegas do Onda Mix, em cima da cabine, no telhado da cabine que liga a arquibancada, dava para ver a sustentação da arquibancada. Estou esperando o quê? Uma tragédia? Para fazer essa obra, estou esperando uma tragédia igual ou pior que aquela do Alambrado na final do Brasileiro de 2000. Bom, curiosamente, não só eu, todos os colegas cobrando a diretoria, o vice de obras, Pedro Seixas, falou com o pessoal do Globo Esporte, antes de mim, ele enfatizou, né, que as prioridades da 77, que quando ela comprou 70% das ações do Vasco SAF, ela está responsável pelas obras do centro de treinamento, tanto do profissional Moacir Barbosa, quanto da base do Duque de Caxias. Beleza? E tanto é que essas obras já estão acontecendo, tanto no Moacir Barbosa, quanto lá em Duque de Caxias. E São Januário, aí ele falou que nunca houve omissão por parte da diretoria, que nunca houve falta de carinho, de saber a importância de São Januário, mas faltava grana, faltava verba, de acordo com ele. Bom, eu ouço propostas de reforma de São Januário, para não errar aí, desde a última passagem do Eurico Miranda, vulgo Pombo, não me cobrem porque Pombo, porque não fui eu que coloquei esse apelido, todos da política brasileira, não, vascaína, tem apelidos, não fui eu que coloquei, já estavam lá quando eu comecei a ser jornalista,
sobre o clube. Inclusive, um abraço ao que me ensinou os apelidos na política vascaína. Otávio Gomes foi expulso há pouco tempo atrás, ele era ministro do Vasco, foi expulso, onde confundir política vascaína com o lado pessoal do ex-presidente Alexandre Campelo, fazia uma mistureba sem sentido, falando da mulher do Alexandre Campelo, da sogra do Alexandre Campelo. A sogra do Alexandre Campelo tinha virado velha da cafetina, coisa do tipo. Baixando o nível, até eles entenderam comigo que eu falei que ele estava confundindo as bolas, e eu virei para ele defensor de bandido por causa disso. Mas mesmo assim, uma gratidão, um respeito ao Otávio Gomes, por ele ter me ensinado esses apelidos todos dos membros da política vascaína. E ele continua dando pitacos, uns às vezes exagerados, sobre membros da política vascaína. Mas, vamos lá, desde a última passagem do falecido Eurico Miranda, agora deve estar encontrando o Roberto Dinamite, ou não sou Deus para julgar quem está no céu, quem não está, mas desde aquela última passagem dele eu tenho ouvido que tinha propostas de obras de São Januário, tentando modernizar São Januário. Quando aconteceu a queda do alambrado na final do Brasileiro de 2000, entre Vasco e São Caetano, a capacidade reduziu. Houve implicâncias muito tempo por causa disso, de clubes, da federação, da CBF, da própria FERJ, de colocar clássicos de São Januário por causa disso. Embora a Vila Belmiro dos Santos também é capacidade pequena, mas nunca houve implicância, mas tudo bem. O sistema é complicado. Não vou falar palavrão aqui, é complicado. Mas, e havia propostas de aumentar novamente a capacidade de São Januário, modernizar não só a sede vascaína, como em torno de São Januário. E o último, inclusive, foi do Alexandre Campelo, antes dele sair, que tinha até ele assinou uma carta de intenção, por assim dizer, para a Derby Torre, que é a gigante de arenas. Inclusive, a Derby Torre agora é parceira da 77 no Maracanã, nessa busca do Vasco SAF de administrar o Maracanã. E eu lembro de ter visto a maquete, era uma coisa interessante, que inclusive previa melhor acesso de São Januário, que é complicado hoje, mas ônibus em torno de São Januário, que realmente precisa para o torcedor vascaíno. Hoje tem o quê? 2, 3 ônibus ali, passando por ali. Entre outras coisas, inclusive, o Vasco sempre foi um clube voltado para o social e teria melhorias nas comunidades irmãs, vamos dizer assim, vizinhas de São Januário, que é a Barreira do Vasco, a Tuiuti. Inclusive, havia preocupação sobre isso com o ex-prefeito Marcelo Crivella, quando teve uma conversa nesse sentido, quando o Crivella cedeu o terreno que hoje é o Centro de Treinamento Moacir Barbosa. Teve ministros me perguntando, e as comunidades vizinhas, como que ficaram elas? Então, sempre há uma preocupação social do Vasco, com elas. O Vasco sempre se preocupou com o social e sempre será. E havia essa proposta que eu achei interessante, inclusive a capacidade de São Januário aumentaria para, se não me engano, 65 mil pessoas. É uma proposta muito boa,
ela ia modernizar muito o São Januário. E ficou por ali, o Campelo não conseguiu se reeleger, ficou em quarto lugar. Então houve aquela confusão política toda no Vasco. Como sempre parou na justiça, o Vasco os políticos do Vasco, como sempre, para mim, nenhum político do Vasco presta. Todos sabem disso. Nenhum deles até o momento me provou ao contrário. E eu acho que é essa desconfiança que o Salgado tem comigo. Inclusive, ele deu as costas para mim quando, no último clássico contra o Flamengo, no ano passado, perguntei se ele estava confiante, ele sequer respondeu, virou as costas. Tudo bem, mas havia a proposta de modernização do São Januário. E ano passado houve também, por parte da Prefeitura, a ideia de um potencial construtivo que empresas querendo fazer empreendimento no Rio de Janeiro, a Prefeitura cedia, com contrapartida, essa empresa ajudar na modernização do São Januário. Também haveria ganhos dos demais clubes grandes do Rio. Flamengo, as empresas teriam que ajudar na construção do estádio deles. Fluminense, o Botafogo na modernização do Jean, não lembro o que do Fluminense, mas, enfim, havia essa proposta do potencial construtivo das empresas ajudarem na reforma do São Januário. Até agora não foi pela frente, não se falou mais disso. E São Januário está naquele estado crítico. Bom, e eu consegui falar com o Pedro Seixas, ele me respondeu assim que eu consegui o contato dele. Tentei com outros membros da política vascaína, Osório, entre outros, ninguém me respondeu. Aí o Pedro Seixas, obrigado Pedro Seixas. Ele foi solicito, me respondeu, mas também não foi muito profundo. Ele disse que eles têm ciência, sim, da urgência de fazer obras de São Januário, mas ainda estão avaliando. Tem várias ideias, várias propostas, reuniões que eles fazem, mas nada fechado até o momento. Também nada descartado. Inclusive, não está descartado o Vasco entregar para a 77 a obra de São Januário. Lembrando que no contrato do Vasco com a 77, previa que, se o Vasco conseguir reformar São Januário com os recursos próprios, ou meio próprios, seja de parcerias, seja como for, mas não com a 77, a 77 teria que pagar aluguel de $1 milhão para o Vasco. E se a 77 fosse fazer essa ajuda, posso dizer, de reformar São Januário, melhor dizendo, não seria mais ajuda, seria uma transferência de patrimônio, posso dizer, que passaria, a 77 não teria que pagar mais aluguel ao Vasco. Seria, vamos dizer assim, viraria propriedade da 77. Enquanto ela for gestora do futebol do Vasco. E aí eles falaram que nada está descartado, que é importante é fazer uma obra digna que possa modernizar São Januário. Mas nenhuma proposta foi descartada. Eles estão avaliando tudo que eles vão decidir, considerem melhor para São Januário. Foi vago. Só espero que eles tenham cuidado com o Vasco. Eu acho o relacionamento do Vasco com a 77, como está no momento deles serem gestores do futebol,
contratar jogador, pagar salários do Vasco, funcionário do departamento de futebol, ok. Já entregar patrimônio, aí não. Eu até achei a ideia do potencial construtivo interessante. Mas vamos ver como que eles vão decidir. O que precisa é o Vasco, o São Januário, está pedindo socorro. Ela está pedindo ser modernizada. Para ontem. Que eles não esperem uma tragédia para acontecer, para erguer as mangas. Faltava recursos, beleza, agora vamos esperar mais do que? São situações que, vendo o São Januário como ela está hoje, tristeza do coração de qualquer vascaíno. Com a palavra, o Jorge Salgado, que é presidente da associação, o Zoro, Pedro Seixas, deu uma palavra, mas não foi profundo sobre o projeto como está. Já que ele falou que nada está descartado. Então, vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Esperamos que não demore muito. Então, até amanhã com o pré-jogo Vasco e Volta Redonda.